Começando pela Série A, né? Então eu fiz aqui, eu coloquei a classificação. Deixa eu ver se fica em tela cheia. Não sei se fica em tela Já está cheia. em tela cheia. Ficou tela cheia aí para você? Ficou perfeito. Então o Atlético Mineiro venceu mais uma. E aí eu separei, sabe, Amaredo, em 2 blocos de times. Os destaques positivos e os destaques negativos. Né? Então, na Série A, a gente tem como destaque positivo, eu selecionei 3 times para a gente abordar. O Atlético Mineiro, o Fluminense e o América Mineiro. Por outro lado, nós temos os destaques negativos. E aí, nosso amigo Marcelo vai poder falar mais uma vez, né? Porque entre eles, além do Palmeiras, está o Fortaleza, acompanhado do Cuiabá, do Santos e do Grêmio. Como é que o Grêmio perde para o Sport, Amarildo? Não é possível, rapaz. Mas nós colocamos aí esses destaques. O Atlético Mineiro, logicamente, continua cada vez mais líder, né? Venceu o Internacional e consegue a sua 3ª vitória nos últimos 4 jogos. Já o Fluminense, ele pula aí agora para a 8ª posição e também vem com 3 vitórias em 4 jogos. 3 vitórias e um empate, o Fluminense que não perde há 7 partidas. Já o América Mineiro consegue mais uma vez vencer, conseguiu um resultado interessante fora de casa e consegue aí a 3ª vitória em 5 jogos, não perde a 5 jogos o América Mineiro. Já pelo lado negativo, a gente tem o Palmeiras que não vence há 2 jogos, vem de uma derrota e de um empate. O Fortaleza, que venceu o Sport, mas voltou a perder, né, doutor Marcelo? E aí, esse Fortaleza foi só fogo de palha, só porque é o Sport Café com Leite, Marcelo? Eu acho que vocês lembram, boa noite a todos, boa noite, Amarildo, Anderson Leite, grande Marinaldo Barbosa, direto aí do Pará, meio triste, mas chegou cantando para ver se alegra mais um pouquinho, mas é assim mesmo, amigo, fica pro próximo ano, hein? Rapaz, olha, falando de Fortaleza, vocês lembram quando eu falei aqui da vitória sobre o Sport? Será que seria fogo de palha, que é aquele fogo mesmo que pega e toca fogo, ou será só aquele fogo de monturo, né? Para fazer aquela fumacinha, aconteceu de volta e perdeu por 3-0 dentro de casa, e o pior, na partida de retorno para jogar diante da sua torcida. Então, Fortaleza mais uma vez decepcionou, mas não dá para entender por que essas derrotas do Fortaleza, porque quem acompanha os jogos do Fortaleza vê que o Fortaleza é um time que está sabendo jogar, mas não está acertando. Eu acho que ele não dá das conclusões, não está acertando. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho um narrador aqui, da Cosma, nossa, eu até tive a oportunidade de trabalhar com eles no mês passado, se vocês me permitem. Rapaz, sinceramente, eu não vou dizer o palavrão aqui que eles dizem que ele diz com os jogadores, até do próprio Ceará, de Fortaleza. Rapaz, não sei como é que os caras passam a semana todinha treinando e quando chegam dentro de campo, acontece esse tipo de coisa. Mas aqui, para quem acompanhou o jogo do Fortaleza, 2 gols anulados, né? Eu concordo, os gols tudo bem, estava irregular, mas aquilo ali pilha os jogadores. A arbitragem, ela é como o VAR da crônica, vamos falar, né? VAR da crônica, ela complicou o lado do Fortaleza, ela amarrou o Fortaleza. Eu fui árbitro de futebol e eu sei quando você não quer deixar uma equipe jogar. Então, a arbitragem, para mim, não pecou no que anulou os gols do Fortaleza. Os gols foram anulados corretamente, mas na questão de prender o time time da Atlético batendo demais, e ele demorou muito, a arbitragem demorou muito para tomar atitude, e isso complicou, pilhou Fortaleza. É tanto que não são palavras só minhas, estou falando isso, mas eu vi um comentarista da Rede TV, amigo da gente, ela falando, o Fortaleza é um dos times do futebol brasileiro, eu não sei se vocês concordam, da Série A desse ano, um dos times que dá gosto ver jogar, mas, infelizmente, na hora do pega para capar, meu amigo, falar aqui no nosso dialeto aqui,
cearenses, na hora do pega para capar, estão capando, não estão pegando nada. É uma derrota cachapante, né? Apesar de todo esse contexto, o Fortaleza, Marcelo, e Amarildo e Marinaldo, que não é um time que costuma perder como mandante, né? Essa foi apenas a segunda derrota do Fortaleza como mandante. Ele ainda tem uma campanha expressiva com 6 vitórias e 3 empates, né? E agora acumula com 11 jogos 2 derrotas. Mas foi um resultado realmente para esquecer. O público que foi provavelmente saiu decepcionado da Arena Castelão, já que a equipe ela não conseguiu somar os tão desejados pontos e ainda se manter na briga na quarta posição, mas começa a se distanciar do Flamengo, que tem 2 jogos a menos, né? Então o Flamengo abre 2 pontos com 2 jogos a menos, com 3 jogos a menos, na verdade, e aí fica mais difícil o Fortaleza engajar. Mas se o objetivo é Libertadores, se mantendo aí entre os 6, né, Marcelo? A equipe vai conseguir. Agora, realmente, nesses 10 últimos jogos do Fortaleza, apenas 2 vitórias e já a quinta derrota complica um pouco a permanência dele nesse G6. E se você me permite, dois toques aqui. Um que você falou aí sobre a torcida saiu vaiando o Fortaleza já nos últimos 20 minutos do jogo, nos últimos 20 minutos finais, a torcida já começou a vaiar. Pouca torcida que estava no estádio vaiando a equipe do Fortaleza. Ela estava aqui na Arena Castelão vaiando o Fortaleza. No tocante a cobrança da própria torcida, hoje, uma entrevista aqui, o zagueiro Tito estava falando aqui com a gente, ele falou o seguinte, um dos repórteres, nosso colega nosso, na coletiva de imprensa, perguntou essa cobrança da torcida é merecedora, cobrando essa situação que o Fortaleza está agora? Ele disse que é mais do que merecedora, porque a gente fez uma belíssima campanha, não só agora nós estamos fazendo na Série A, como desde o início da temporada, né? Campeonato Cearense, foi campeão cearense, então, vem fazendo uma belíssima campanha. E aí, quando começa a perder, que nem você falou, a torcida cobra, a torcida quer vitórias, mas é que nem você acabou de falar, é a segunda derrota como mandante em casa, mas a torcida não aceita, a torcida quer o time sempre vencendo. Então essas cobranças vão vir sempre, e ainda mais de um time que está aí no ponto auge da tabela, que por enquanto está, e que nem você falou, se a determinação aí para a Libertadores, ele por aí ainda está se segurando, mas ainda falta muito, Adesto. E tem que ganhar pelo menos umas 4 aí para dar uma alavancada. E o Ceará ficou só de espectador essa rodada, né? Pois eu ainda não entendi. 2 jogos adiados do Ceará, um contra o Palmeiras e o outro contra o Bahia. Agora, eu queria que até os amigos Eu tenho 4 anos só de rádio e eu acredito que estou engatilhando, porque 4 anos de rádio é como se eu tivesse 4 meses, porque eu conheço amigos meus aqui que têm 60 anos de rádio. Eu queria que se vocês pudessem me responder, por quê? Me diga uma coisa, vou aqui no jogo do Palmeiras. Por que adiar o jogo do Ceará contra o Palmeiras se 4 jogadores foram convocados para a seleção? Aí eu lhe faço uma pergunta, quantas equipes do futebol brasileiro, independente de série A, B, C ou D, já ficaram desfalcados de 5, 6 jogadores por cartão amarelo, contusões, e aí ninguém pode anular a partida seguinte, mas porque foi para a seleção, 3 jogadores tem que anular. Contra o Bahia, todos os jogos foram sem torcida. E aí, meu amigo, se adiar um jogo, porque tem que ter torcida, não justifica. Me desculpa, os caras que fazem futebol aí, os caras lá de cima, não entra na minha cabeça. É isso. O Marcelo, ele tem até o seu ponto de razão. Eu li alguma coisa, por exemplo, sobre o Flamengo, que não foi atendido numa solicitação de remanejamento ou adiamento de um jogo. Algo assim. Mas vamos voltar aí para a sequência da tabela. Eu tirei a tabela do ar nesse momento, tá bom, Adedson? Que é para o Marcelo fazer a exploração, mas eu estou voltando com ela. Está disponível a tabela. Ainda como destaques negativos, né, Amarildo? Como destaques negativos ainda, a gente tem o Cuiabá, que somou apenas 2 pontos nos 9 últimos disputados. Né? O Santos,
que já começa a namorar aí com a zona de rebaixamento, né? O Santos não vence há 8 jogos, né? E vem aí numa sequência terrível, né? Já se aproximando, apenas uma vitória nos 10 últimos jogos do time, né? Se aproximando aí da zona de rebaixamento. E o Grêmio, né? Só o fato de perder para o Sport já diz tudo. O Sport que ia comemorar 10 jogos sem marcar gol, e o Grêmio acaba levando 2 gols do Sport, e aí perde a sua segunda partida consecutiva. O Grêmio que chegou até a esboçar uma reação aí com o Filipão, né? Tinha vencido 4 partidas em 5, mas aí já perde a segunda consecutiva e começa a se complicar, porque aquelas partidas a menos ele já vai estourando, agora já está com 21 jogos e fica uma situação realmente difícil. O Sport quebra esse tabu, esse jejum que estava aí de 8 jogos sem marcar gol sequer, e aí se aproxima novamente da turma que está ali na briga, né? Essa briga pelo rebaixamento esse ano promete, com pelo menos 2 times do famoso G12, né? Na briga aí, Santos e Grêmio, além do próprio Bahia, tradicional Bahia. Chapecoense, eu acho que dificilmente consegue se salvar de alguma coisa, né, meu amigo Maíra? Eu coloquei algumas telas aqui mais das campanhas, mas só destacando rapidamente, para a gente não perder muito tempo só numa série, o desempenho do Atlético Mineiro comandante, 83%, 83,3%, são 8 vitórias em 10 jogos, uma coisa realmente impressionante. O Fluminense... Tela cheia. O Atlético Mineiro, só ressaltando aqui o desempenho dele, comandante, 83%. O Fluminense, que é outro que já não perde há um bom tempo, estável ali no G10. O América Mineiro tentando respirar e sair da parte inferior da tabela. Já entre os times que estão num mau momento, nós temos o Palmeiras, que apesar da campanha não estar alcançando muitos resultados nos últimos jogos, a gente pode analisar, desde o empate contra o São Paulo, ele acumulou 3 derrotas seguidas para Fortaleza, Atlético Mineiro e Ceará, aí conseguiu vencer o Atlético Paranaense, mas voltou a perder, dessa vez para o Flamengo, venceu a Chapecoense, que também não é muito lá essas coisas, né? E aí, 2 maus resultados contra a Corinthians e um empate como mandante contra o Juventude. Fortaleza, a gente já deu uma explanação boa. Cuiabá, Santos. Veja que o Santos, a escadinha realmente tá descendo a ladeira. E o Grêmio, que já está lá embaixo há um bocado de tempo, né, Marcelo? Só fazendo um resumo da Série A, 221 jogos, 83 vitórias dos mandantes, que é um percentual de 37,56%, 72 empates, 32,58%, e 66 vitórias dos visitantes, 29,86%. O campeonato que está com a média de 2,21 gols por partida, uma média boa, 489 gols em 221 jogos. Aqui só mostrando o gráfico das médias de gols por rodada. E vamos agora para a Série B. Série B? Mas antes de nós irmos para a Série B, deixa eu trazer aqui o André. O André já está pintando aqui conosco. André, muito boa noite, meu parceiro. Boa noite, meus amigos. Seja muito bem-vindo. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, nós passamos agora há pouco a limpo. Eu sei que ele tem compromisso, viu, Adécio, pessoal, com o canal. Então, mas nós fechamos agora há pouco a Série A, mas eu queria a opinião até do colega pelo seguinte, porque o Grêmio está lá embaixo, o Santos em queda, a Chapecoense encaminhada, o Sport, mesmo com a vitória, continua lá embaixo. Se nós fizermos uma projeção para a Série B de 2022, claro, sem entrar no mérito ainda quem vai subir, mas hipoteticamente falando, vamos aqui,
Santos, Grêmio, Sport, junto com Cruzeiro, quem mais? Vasco, Botafogo. Nossa, daqui a uns 3, 4, 5 anos a Série B vai estar nivelada com a Série A. Vai ser complicado, viu? É bom que é um patrocínio. É verdade. A Série B esse ano já está muito complicado de jogar, né? E o Grêmio e o Santos têm feito uma força danada, né, para poder fazer parte desse grupo aí que está jogando a Série B. O Grêmio conseguiu a proeza de perder para o Sport Recife, com todo respeito ao time do Sport, mas é muito fraco. Não fazia gol há 8 jogos. E o Grêmio conseguiu, dentro da arena, perder o jogo de 2-1. Esperou levar os 2 gols para poder sair um pouco mais para o jogo. E aí o Douglas Costa, num belo chute, acabou descontando aí para o time do Grêmio. O Santos também vem com um time muito limitado, perdeu peças importantes e não teve reposição à altura, né, das peças que saíram, principalmente a dupla de zaga, né, o Lucas Veríssimo, aquele outro que foi para o Olympique de Marseille também, que eu esqueci o nome dele agora, foi lá para o time do Sampaoli, perdeu o Soteldo, que era um dos melhores jogadores do clube. Então, não teve reposição à altura desses atletas. Então, o Santos, agora com o Carille, né, que chegou recentemente, ainda não conseguiu se encontrar. E aí, para você ver como é que são as coisas, né? O Fernando Diniz sai do Santos, porque não vinha desempenhando um bom trabalho, e consegue agora esse belo desempenho que ele está tendo na frente do Vasco da Gama aí. Ele ainda está invicto. Então, a Série B ano que vem vai ser tão difícil ou mais complicada do que essa desse ano. O Cruzeiro, coitado, vai se manter na Série B, não tem jeito. O Vasco está ensaiando aí uma recuperação. O Botafogo já não vence há 2 jogos. Empatou com o Vitória e perdeu o último jogo agora de virada para o Avaí. O Avaí está empatando com a Ponte Preta 1-1. Esse jogo na ressacada. Então, a Série A tem os concorrentes. O São Paulo também não está muito longe, não, né, amigos? Verdade. O São Paulo está aí brigando também, tá naquele bolo ali de vai ou não vai. São Paulo também é bom abrir o olho. Que já vem perigando, não é de hoje o São Paulo também. Engraçado, Perfeito. quando esses times do grupo dos incaíveis caem, né? Parece que gosta, né? Cruzeiro foi um dos últimos. Tomou dois. Aí já se acostumou, né? Vamos ver se o São Paulo vai seguir o mesmo caminho. O Grêmio já caiu outras vezes também, parece que está com saudade. Bem, Amarildo, como a sinalização já é para a Série B, eu já pulo de tela, já vou para a Série B do Brasileirão. A gente já vai falar da segundona, né? Para o Adécio fazer a explanação para a gente da Bzona, o AB do Brasileirão, Adécio. Então vamos lá. Da mesma forma, eu fiz também os destaques positivos, o bloco dos positivos e o bloco dos negativos da Série B. Eu não coloco o Náutico, porque o Náutico está acima de qualquer avaliação, né? Então, ganhou, né? Deu uma virada fantástica. Então, o Náutico sempre posição de destaque, já correndo aí para o G4, né? Vasco da Gama que se cuide, porque essas 3 vitórias talvez não sejam suficientes para segurar o Náutico, que já está lá atrás, com 5 pontos apenas do Vasco, né? Então, quem são os destaques positivos? Curitiba, Avaí, Vasco da Gama, CSA e lá embaixo, Vila Nova, Brusque e Londrina. Já os destaques negativos, Guarani, Sampaio, o Operário, Vitória e o Brasil de Pelotas. O Curitiba é destaque positivo porque continua na sua sequência de 7 jogos sem perder, né? Então, apesar de 2 empates consecutivos, o Curitiba parece firme e forte nessa vaga do G4. O Avaí começou a reação, estava ganhando até pouco tempo, né, André? Da Ponte, levou um gol logo no início do segundo tempo, mas o Avaí vem
aí numa sequência de 4 vitórias e 5 nos últimos 6. Então, o Avaí parece que está engrenado. Já o Botafogo, que estava numa campanha de 5 vitórias consecutivas, depois se desestabilizou. Nos 4 últimos jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate. E não vence há 2 jogos. Já o Vasco da Gama, do Diniz, vem agora com 3 vitórias consecutivas, não perde há 5 jogos. O CSA, nos últimos 5 jogos, também conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Já na parte de baixo, a gente consegue ver o Vila Nova com 4 jogos sem perder, com 2 vitórias e 2 empates. O Brusque, que apesar de ser punido, já saiu da zona de rebaixamento e vem de 2 vitórias consecutivas. E o Londrina, que venceu 3 das suas 4 últimas partidas. Já do lado negro da força, nós temos o Guarani, né, que vai ser ultrapassado pelo Náutico em breve, né, 8º colocado. Não ganha 3 jogos, né, 2 derrotas e 1 empate. O Sampaio Corrêa, que está numa zica, não vence há 7 jogos, e nesses 7 jogos ele não vence 4 derrotas. O Operário, coitado, 4 derrotas consecutivas e não resistiria ao Náutico. Isso já era óbvio, todo mundo saberia que o Náutico iria vencer esse jogo. Já o Vitória da Bahia voltou a perder, levou de 3, né, do Goiás. E o Brasil de Pelotas, esse daí também, 5 derrotas consecutivas e há um bom tempo sem vencer, né? Nenhuma vitória nos últimos 10 jogos, são 4 empates e 6 derrotas. Esse já está encaminhado para a Série C. Comentários, meus amigos. Olha, da Série B eu não tenho muito o que falar, não, até porque a gente o futebol cearense está Série A, Série C e Série D, né? Não tenho muito o que falar, não, mas dá uma boa noite ao nosso amigo André. Dizer que assim como o Atlético Cearense fez uma vítima, que foi o time do Paragominas, a próxima vítima será o Fluminense no Rio de Janeiro, viu, meu caro André? Então, vamos lá, na Série B, o Vasco está numa crescente, né? Como foi dito aí pelo Adetson, o Vasco tem 5 jogos aí de invencibilidade, né? Desde quando o Fernando Diniz assumiu o time, o Vasco não perdeu. Então, agora está a 5 pontos do grupo dos 4, né? Que tem ali Botafogo, Goiás e o CRB, todo mundo ali com 48. E o Vasco chegando ali agora na casa dos 43 pontos. Então, o Vasco está ali no bolo. E o Botafogo, como a gente vinha falando, já não vence há 2 jogos, né? Empatou com Vitória, perdeu do Avaí. E no último jogo, até um fato inusitado, né? Lamentável. O Enderson Moreira discutindo com a torcida do Botafogo, que voltou ao estádio, foi lá e não estava satisfeita com a apresentação do time. Ele tem todo o direito de criticar, porque paga o ingresso, né? O torcedor está ali para aplaudir e para criticar quando achar que tem que criticar. E aí o Enderson Moreira não ficou muito feliz com as críticas, até porque o jogo ainda não tinha terminado. Mas aí, em vez dele orientar a equipe dele dentro da partida, ele virou as costas para o jogo e foi bater boca com o torcedor que estava gritando do lado de fora. Isso aí desestrutura, né? A equipe, desestrutura o emocional do atleta, que fica sem saber o que está acontecendo. E o Enderson já é um profissional aí no mercado há muitos anos, no meio do futebol, ainda fica ouvindo coisa de arquibancada, parece juvenil, quando a gente é garoto que fica escutando pai e mãe que fica gritando lá atrás, vai filho, vai! O Enderson Moreira deu uma de juvenil, não tinha porquê ele ficar batendo boca com o torcedor. E o Fernando Diniz parece que encontrou aí uma fórmula mágica para fazer o Vasco que tanto Marcelo Cabo quanto o Lisca não conseguiram fazer jogar. E o Fernando Diniz está conseguindo aí fazer ele botou alguma coisa lá na bebida dos caras, que os caras estão correndo, estão jogando, e o Vasco está 5 jogos sem perder. Mas você acha, André, que o Botafogo está de flanelinha com a vaga do Vasco, não? Olha, se está de flanelinha com a vaga, eu não sei. Mas parece que deu uma estacionada e está falando, Vasco,
Bem que eu estou te esperando, porque o Botafogo estacionou ali nos 48 pontos e não sai. Teve a oportunidade de fazer 3 pontos contra o Vitória, que é um dos piores times aí da segunda divisão, está na zona de rebaixamento, também não ganha ninguém, e acabou empatando. E depois tomou uma virada do Avaí, jogando em casa, em 2 falhas da defesa do Botafogo, defesa que vinha sendo bastante elogiada na vice-liderança, né? Então, o Botafogo tá assim, pô, vem Vasco, que tem vaga ainda, tô esperando. E estacionou ali com 48 pontos. Mas o problema é que tá chegando Vasco, tá chegando Goiás, que joga ainda hoje, o Goiás vai jogar também, né? E tá chegando o CRB, tá chegando... Perde, aí não vai pontuar, né? Oi? O Goiás hoje perde, aí não vai pontuar. Sorte do Botafogo. O Goiás ele perde, então. O Goiás, se não me engano, pega o CRB, não é isso? Não, pega o Náutico. O Náutico, é verdade. Pega o Náutico nos aflitos. Nos aflitos. O Náutico o Náutico, se me permite, Leandro, é um time a ser estudado nesse campeonato, né? Porque começou de uma maneira avassaladora o campeonato. E todo mundo falava, pô, esse Náutico tá jogando muito bonito, o Náutico, pô, olha o futebol que vem apresentando, não perde a não sei quantos jogos. Depois que perdeu a primeira, acho que tomou gosto pela derrota. Estava muito monótono. A Série B estava muito monótona, muito disparado, entendeu? Então, a gente gosta de fazer uma coisa equilibrada. Mas não adianta ficar lá o tempo todo no primeiro lugar, porque a torcida cansa. Então, o que a gente verdade, fez? né? Depois de ganhar, fez uma gordurinha, deu um tempinho e agora voltou a vencer novamente. É tranquilo. Isso é muito simples. Cuidado, pode não dar para cantar, viu? E depois que perdeu aqueles 3 jogadores, agora com a volta de quem tinha saído... Perdeu mais um, perdeu o Brian. Isso. Não, mas o Náutico, quando perdeu o Jean Carlos e o Chiesa, que eram ali a espinha dorsal daquele time, né? Desculpa. Do Hélio dos Anjos, o time caiu vertiginosamente no campeonato. Aí perdeu o Eric também, né? Que foi para o Ceará. Perdeu o Eric, que foi para o Ceará. O Leonardo, que era o zagueiro que voltou para o Santos, né? E agora perdeu o Brian, que era o faz-tudo. Então você perde 3, 4 jogadores numa equipe que não tem um elenco tão recheado, você acaba sentindo. E no campeonato longo como esse, você tem que ter alguma peça de reposição ali. E o Náutico mostrou que não tinha essas peças. E aí acabou tomando esse rumo aí de queda, né? De saiu da ponta da tabela e agora figura ali no meio do campeonato. Então, aí o Hélio dos Anjos que pediu para sair, depois ele viu que ele mesmo conseguiria consertar e ele voltou. Como você vê como é que o futebol tem dessas coisas, né? Impressionante. Marinho, o nosso amigão, antes de começar a explanar aí a tabela da Série B, eu acho que o Marinaldo tem dado uma chamada aí, eu escutei aqui, achei que ele ia falar alguma coisa. Eu quero colocar ele porque, olha, há 3 rodadas o clube do Remo era o 11º. Na rodada anterior pulou ali para a 7ª posição, se eu não me engano. E agora voltou ali para zona intermediária, 9ª, 10ª posição. Está em décimo. Né? O Marinaldo ficando, se mantendo, né? Porque o Manaus, depois a gente vai falar da Série C, Manaus foi avassalador no domingo, pegou o bicho-papão dessa primeira fase da Série C, atropelou aqui no estádio da Colina, já teremos público no próximo compromisso contra os 2 jogos que faltam, a Tombense e o Ipiranga, mas o clube do Remo ali, o objetivo é se manter na segundona, né? É verdade, Amarildo, exatamente, era esse o assunto que eu queria entrar ainda agora, era com relação ao Remo na Série B. O Remo vem conseguindo assim, resultados legais, conseguindo aí na sequência, inclusive, vem de 2 empates, empatou com o líder Curitiba, que poderia até mesmo ser derrotado, mas o Remo vem se mantendo. Na verdade, o planejamento, a gente que está aqui no Pará, do Remo, depois de muitos anos de voltar a uma competição, especialmente a 2ª divisão do futebol brasileiro, o primeiro plano do torcedor, da diretoria do Remo, na verdade, nesse início era se manter, o Remo aí manter aí para depois, em próximos anos,
pensar, quem sabe, aí no acesso. E o Remo vem conseguindo aí, claro que está muito longe, e mesmo você vendo a posição, a diferença ali é de 6 pontos. 2 vitórias e 2 derrotas, todo mundo embola tudo de novo. Mas o Remo vem até o momento fazendo aí uma boa campanha, bons resultados, e a confiança do torcedor do Remo é de uma permanência já por tudo que vem acontecendo com o Leão Azul Paraense. O André, porque tu perdeu, André. Tu chegasse já no fim do primeiro bloco, mas o Marinaldo violão autografado, dedilhou, soltou a voz, quase que eu... O quê? Quase que eu entrego a titularidade do programa e correndo sério risco de mudar o nome do programa, porque ele soltou a voz ali no tom do Reginaldo Rossi. Então mandou muito bem, Marinaldo. É verdade. Não, mas alguém depois pode fazer um forro. Olha, alguém pode fazer uma mistura de gênero. Ô, André, pode fazer um forró. Alguém que pegou a gente aqui no andamento aqui da carruagem aqui no início do programa, eu pensei que era o Vado da Conta, né? Mas é uma seresta que tá rolando aqui. A gente pensava, ele chegou assim, né? Parecia uma seresta, o homem toca demais, viu? Quando ele deixar o rádio, quando ele deixar de trabalhar no rádio e torcer para Paragominas, aí ele pode, já tem carreira, viu? Músico. Estamos começando essa área musical. Hein? Pode falar, Marinaldo. Não, pode falar, Não entendi. Sim, daqui a pouco tem homenagem para o Ceará com Fagner e pode chegar até o Rio com o pagode do nosso Martinho da Vila. O grande Martinho da Vila. Pronto. Já pegou o violão. Olha. Vai catar o violão. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no amaranhado desses seus cabelos e deixa transfundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixa te fazer um bem pra no café fazer meus apelos. Minha alma é de sonhar, andar perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és que é a razão do meu viver, pois se tu és já toda a minha vida. O resto fica pro final do programa. Raimundo Fagner.